Olá, irmãos, paz do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Dia maravilhoso, dia 11 de junho de 2023, palavra viva e eficaz do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje, dia especial para você. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 66. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais, dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alcançaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar, nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais, e os varais sobressaíam, tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste,
e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o teu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus, o céu dos céus, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, para ouvir-lhes o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvir-lhes a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando fizerem neste lugar também, ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puseres sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier o juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu, então, nos céus, e age e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se fecharem, e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá a chuva na tua terra, que deste a teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica, com qualquer homem de todo o seu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então dos céus, assenta da tua habitação e perdoa, e age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor para o lado desta cidade que te elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti,
e com todo o seu coração e com toda a tua alma, com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativo, para que deles tenham compaixão. Porque são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo, à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, Senhor Deus. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, inclinando assim nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que essas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do teu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardares os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo o Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até ao rio do Egito perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, ao capítulo 8, versículo 13. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus.
Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos vinham por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. O qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo o haviam iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que os faziam, estava atônito. Amém, irmãos? Livro de Salmos 129, versículo 1 ao versículo 8. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: A bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém, irmãos. Provérbios 17, versículo 1. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.